Este vídeo não é sobre nostalgia, nem sobre hype. É sobre algo mais desconfortável, continuidade, reinvenção ou encerramento. Porque toda franquia longa chega a um momento inevitável. Ou ela evolui com o mundo, ou se torna um eco de si mesma. Os filmes que você vai ver agora não disputam apenas bilheteria, eles disputam relevância cultural. Super Mario Galaxy. Depois do sucesso massivo do primeiro filme, Super Mario Galaxy enfrenta um desafio raro: não conquistar o público, mas crescer sem se tornar cínico. Galaxy representa algo que o cinema atual tenta resgatar: imaginação sem ironia. O risco aqui não é errar, é complicar demais algo que sempre funcionou pela simplicidade. Mortal Kombat 2 mais Street Fighter. Por décadas, o cinema tentou adaptar jogos de luta, e falhou pelo mesmo motivo: confundiu espetáculo com significado. Mortal Kombat 2 aposta no excesso consciente, e Street Fighter aposta na reinvenção. No fundo, os dois enfrentam a mesma pergunta: como transformar a habilidade mecânica em narrativa emocional? 2026 pode ser o ano em que o cinema finalmente entenda jogos, ou desista de vez. The Mandalorian e Grogu. Esse talvez seja o filme mais simbólico da lista, porque ele não testa um personagem, testa uma estratégia. Star Wars passou anos encontrando força na televisão, agora retorna ao cinema. E a pergunta real não é financeira, é criativa. Star Wars ainda sabe contar histórias grandes, sem repetir o passado? Mestres do Universo. He-Man sempre viveu entre dois extremos, o épico absoluto e o exagero quase ingênuo. Atualizar Mestres do Universo não é modernizar estética, é decidir o que deve permanecer intocado. Algumas franquias sobrevivem porque mudam, outras porque resistem. Todo Mundo em Pânico 6. A volta de Todo Mundo em Pânico toca em algo raro hoje: a ousadia. A comédia perdeu espaço não porque não é lucrativa, mas porque ficou com medo. Esse filme não precisa ser perfeito, precisa ser corajoso. Pânico 7. Pânico talvez seja a franquia mais honesta dessa lista, porque sempre entendeu que sobreviveria falando de si mesma. Enquanto outros fingem não envelhecer, Pânico envelhece em voz alta. A pergunta agora não é mais um filme, mas ainda temos algo inteligente a dizer? Toy Story 5. Toy Story 5 não enfrenta um problema técnico, enfrenta um problema emocional. Para milhões de pessoas, essa história já teve um final, e finais criam algo perigoso: expectativa moral. Esse filme só funciona se aceitar uma verdade difícil. Não basta continuar, é preciso justificar o retorno. Supergirl. Supergirl não é apenas um novo filme, é uma declaração. Depois de anos de instabilidade, a DC precisa decidir quem ela é, e principalmente para quem. Mais do que ação, esse filme precisa ter voz. Sem identidade, não existe universo. Vingadores 6. Vingadores 6 talvez seja o maior teste da Marvel, não em números, mas em significado. O público mudou, o mundo mudou, e fórmulas não envelhecem bem. Esse filme precisa provar que a Marvel ainda entende seu tempo, não o passado. Shrek 5. Shrek sempre funcionou porque entendia o mundo que satirizava. Agora o desafio é outro: falar com uma nova geração, sem perder o sarcasmo que o tornou único. Humor envelhece, mas honestidade, não. 2026 não será lembrado apenas pelos lançamentos, mas pelas decisões criativas que essas franquias tomaram. Algumas vão se reinventar, outras vão encerrar ciclos, e algumas vão provar que talvez já tenham dito tudo. Agora eu quero saber de você: qual desses filmes desperta curiosidade real, não pelo hype, mas pela história que ainda pode contar?